Olá pessoal, tudo bem? Sou Ivan, professor de Física, e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um experimento muito simples que eu fiz com a minha filha Cecília. Ela gosta de fazer experimentos, tá? Antes eu fazia alguns experimentos que tinham uma demonstração mais elaborada, contas e tudo mais, mas esse aqui tem um toquezinho especial, que é um experimento que pode fazer com crianças, certo? Mas apesar de ser muito simples de ser realizado, talvez a explicação dele não seja tão simples assim. Então, é um experimento que, ao realizá-lo, você consegue combinar diferentes aspectos, tá? Diferentes assuntos de química, de física. Tá? É um experimento bem bonito de se observar. Ok? Então, vamos aí ver o experimento gravado. Tá? Então, vamos aqui dar um play. Então, basicamente, quais são os ingredientes? Basicamente, um prato, água e detergente e um pouquinho de orégano, algum outro tempero que você possa suspender na água, tá bom? Então, vamos lá dar play. Basicamente o passo a passo, né? Colocar a água num prato, de tal forma que você tenha uma camada de água, certo? Depois você suspende nessa água um pouco de orégano, por exemplo, pode funcionar com canela também, tudo bem? Um pouquinho mais para ficar mais legal, né? Ela gostou bastante de fazer essa parte e de espalhar. E aí então, o que a gente tem aqui? Água. E o orégano, como ele é muito levinho, gente, uma coisa interessante dele é que ele pode flutuar na água, ele pode ficar acima da superfície de água, mesmo sendo, como ele está no estado sólido, mesmo sendo mais denso do que a água. Tá? Então, essa coisa de que tudo que é mais denso do que a água afunda, tá? Isso é verdade, sim. Mas pode ser que você tenha uma pequena barreira que você precisa vencer devido à tensão superficial da água. A gente vai explicar isso um pouco melhor daqui a pouco, tudo bem? Mas ele flutua, isso não quer dizer que ele é menos denso do que a água, tudo bem? Então a gente tem isso aqui bem legal, espalhadinho, não tinha mais nenhuma água, né, para colocar. E aí, então a gente vai passar para o terceiro passo, que agora vai ser pegar o detergente e derramar uma gotinha só, tá? Então alguns experimentos até com as crianças, eles costumam fazer até colocar um detergente na ponta do dedo e encostar o dedo na água. Também funciona bem. Tá? Então observem agora o fenômeno que vai acontecer nos próximos segundos. Na hora que a gente coloca um pouquinho de água, vamos lá, uf, tá? Então super legal, a Cecília ficou achando bem divertido, né? Soltou até um vivo depois. Então é um experimento bem legal de fazer, tá? Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: você saberia explicar o porquê que esse experimento ocorre? Tá? Então talvez essa pergunta já não seja tão fácil de ser respondida, mas é um experimento bem legal de se fazer. Tá? Então, no restante desse vídeo, a minha intenção é explicar para vocês um pouco de como é que esse fenômeno ocorre, tudo bem? Então, alguns fatos, né, que permitem com que isso aí ocorra, tá? Então, vamos apagar aqui o vídeo e partir para as minhas notas, tá? Então, eu não vou fazer nada como muitas contas, nem nada disso, mas o que eu vou mostrar aqui basicamente é o mínimo necessário para você entender o que está se passando. Então, isso é um experimento de tensão superficial da água, tá? E a ideia basicamente é, olha, explicar o que é a tensão superficial da água, o que está acontecendo com o orégano lá no começo e qual que é o papel do detergente nessa história. Tá? Então, basicamente, você precisa explicar esses três pontos e aí você consegue explicar esse fenômeno. Então, basicamente, vamos lá. Vamos começar com interação intermolecular. Então, basicamente, você tem uma coisa chamada de uma ponte de hidrogênio. Tá? Então, é uma ligação intermolecular, ou seja, entre moléculas. Quando você tem um hidrogênio, que dá um nome a esse tipo de interação, e um outro elétron muito eletronegativo. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Quando você observa uma molécula de H2O, tá? Você tem um oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. O oxigênio é muito eletronegativo, ou seja, na hora que ele estabelece uma ligação química, ele tende a atrair os elétrons para si, certo? Ou seja, apesar de não estar carregado, tá? Estrito senso, a gente pode dizer que ao redor desses oxigênios existe uma concentração de carga negativa, enquanto ao redor dos hidrogênios a gente tem uma tendência a uma carga positiva, a gente pode chamar de carga parcial, enfim. E quando você, olha só, esse H que está sentido positivo com um O que está com a tendência negativa, você tem uma interação columbiana, ou seja, você tem uma interação de atração entre essas duas moléculas. Essas duas moléculas se atraem
apesar de que, estrito senso, a carga entre elas, de cada uma delas é neutra. Tá? Mas essa distribuição não é uniforme, portanto você tem uma interação aí entre uma ponte, entre um O ligado com H, eu tenho uma interação aí, uma ponte de hidrogênio do H com o outro O da outra molécula, e portanto as moléculas de água elas têm uma tendência de coesão, tá? De atração mútua entre elas. E isso é particularmente forte na água porque você tem um átomo muito eletronegativo, o hidrogênio e uma molécula muito pequena. Então você consegue ter interações muito fortes. E é por isso que quando você pula em uma piscina, de qualquer jeito, você pode sentir dor, dependendo da forma com que você cai naquele espelho de água. Certo? Então vamos lá. Com isso você tem a criação de uma tensão superficial, que é um efeito macroscópico dessa interação microscópica aqui. Certo? Então quando você tem moléculas de água, você tem essas bolinhas aqui, e elas vão ter uma coesão, essa força de atração mútua entre elas. Certo? Para moléculas que estão aqui no centro, basicamente, elas têm atração de moléculas em todas as direções, força restante igual a zero. Porém, para moléculas que estão aqui na superfície, você tem que essa molécula na superfície ela tem uma tensão em direção ao interior, tá? Ou seja, você tem uma tensão aí da água querer manter-se coesa, tá? Então essa força de coesão que a gente pode observar, certo? E por causa disso aqui uma partículazinha de orégano aqui em cima ela fica suspensa, porque ela poderia até cair se ela fosse mais, de fato ela deve ser mais densa, tá bom, gente? Vamos supor isso aqui, sem grandes problemas. Então ela tenderia a cair, né? Porém, para chegar aqui embaixo, ela teria que quebrar essa interface de água. Ela teria que passar, né, e depois fechar. Ou seja, existe uma pequena barreira de energia que ela precisa vencer. Tá? Então, por isso que coisas muito leves, como por exemplo um insetinho, pode até andar às vezes na água também, mesmo sendo mais denso. Ou mesmo um clipe de papel, se você colocar ele com muito cuidado, você também consegue, apesar de ser mais denso do que a água, mantê-lo aí na superfície. Então, a tensão superficial da água ela é responsável por manter esses pedacinhos de orégano aí suspensos, tá? E agora chega a próxima parte, que é o detergente. Então, o que é o detergente quando a gente olha para ele microscopicamente? Ele é uma molécula bem extensa, uma molécula orgânica, certo? Com uma grande cadeia carbônica, basicamente composta por carbonos e hidrogênios. São ligações que têm uma diferença de eletronegatividade muito baixa, ou seja, é o que a gente chama de uma molécula apolar, tá? Sem diferença de eletronegatividade, esse tipo de concentração que a gente observou lá na água, tá? Então você tem uma parte apolar grande e tem uma parte polar pequena, certo? E aí nessas interações intermoleculares, quando você vai olhar para a miscibilidade, você tem o ditado lá que semelhante sofre semelhante, tá? Ou seja, por quê? Porque polar, tá? Tem uma interação intermolecular forte. Então, polar com polar, você tem interações parecidas, elas se misturam. Apolar com apolar, idem. Mas quando você mistura uma molécula polar com a apolar, a interação entre as moléculas polares é forte e a das apolares é fraca. Ou seja, você não mistura essas coisas fáceis, certo? Então, o detergente tem essa molécula desse tipo. E qual que é a consequência, tá, de existir essa molécula? Essa parte polar interage com as moléculas de água, tá? Então isso aqui pode, por exemplo, interagir com aqueles hidrogênios, tá? Então isso aqui interage com moléculas de água, mas isso aqui não. Ou seja, você atrapalha essa coesão entre moléculas. Uma molécula de água chega aqui, interage com isso, mas o outro lado da molécula não interage com a água. Ou seja, você faz com que a tensão superficial da água seja mitigada, ou seja, que ela enfraqueça rapidamente na hora que você adiciona um pouquinho de detergente, certo? E a consequência disso, o que é? Na hora que você coloca uma gotinha de detergente no centro do prato, você cria uma região aqui vermelha que tem uma tensão superficial baixa, tá? Porque ela está influenciada pelo detergente. A parte externa não. Ela continua tendo uma tensão superficial forte. E o que acontece agora? Se você olhar para um pedacinho de água, por exemplo, isso aqui, você tem de um lado tensão superficial forte, ou seja, moléculas de água atraindo fortemente esse pedacinho de água. E o outro lado, tensão superficial fraca, ou seja, uma força fraca atraindo.
você tem uma força forte à direita, uma força fraca à esquerda, você faz com que esse pedacinho de água, naquele instante, né, logo após a adição do detergente, que ele tenda a se dirigir às periferias do prato. Na hora que a água se dirige a essa região periférica, ela arrasta o orégano, fazendo aí o efeito muito bonito que a gente observa aqui no final, né? Então vamos só para a gente encerrar, vamos só observar o fenômeno mais uma vez, porque ele, de fato ele é muito bonito, o experimento é muito simples, é um experimento que eu gosto de fazer e que a Cecília também gostou bastante. Então, para a gente encerrar, vamos mostrar o efeito. Adicionamos detergente. Tudo isso acontece e a gente tem esse efeito visual muito legal. Tudo bem, gente? Então, espero que você tenha gostado desse nosso novo experimento aqui do canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.